Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Os gráficos das funções definidas por f de x igual a 2 elevado a x menos 1 e g de x igual a 4 elevado a x se encontram no ponto de coordenadas. Muito bem, para que duas funções se encontrem em um único ponto, essas funções devem ser iguais. Neste contexto, então, podemos dizer que a função g de x deverá ser igual a f de x para que a condição estabelecida na questão seja cumprida. Como a g de x é 4 elevado a x e a f de x é igual a 2 elevado a x menos 1, nós temos então esta igualdade, que é uma equação, nesse contexto, exponencial. Vamos procurar então a mesma base em ambos os membros da igualdade. Este 4 do primeiro membro, como base, pode ser convertido em 2 ao quadrado, elevado a x, igual a 2 elevado a x. Vamos parar um pouquinho e vamos recordar aqui duas propriedades da potência. Numa delas, nós temos que um número a elevado a um expoente m vezes o mesmo número a base, contanto que este a seja diferente de 1 e 0, elevado a n, nos permitirá fazer multiplicação de bases iguais. Mantemos a base e somamos os expoentes. Mas a recíproca aqui é verdadeira, ou seja, a elevado a m mais n também pode ser escrito como sendo a elevado a m, vezes a elevado a n. Pois bem, nos interessa que este segundo membro seja escrito neste formato. Ou seja, vamos colocar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1, separando aqui esta propriedade das potências. A outra propriedade que mencionamos é aquela que nos garante que a elevado a m elevado a n pode também ser reescrito como sendo a elevado a n elevado a m. Ou seja, como nós podemos multiplicar os dois expoentes na potência de potência, nós podemos também utilizar aqui a propriedade comutativa, traduzindo, trocar a posição de m com o n. Então, na outra linha, é justamente isto que vamos fazer com o 2 e com o x. Vamos escrever 2 elevado a x elevado a 2. Ah, mas por que isso, professor? Bem, vamos ver na sequência. Tudo isto igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Agora, nós vamos utilizar um artifício para tentar resolver a questão. Vamos escrever 2 elevado a x como sendo y. E agora, substituímos para ver o que ocorre na sequência. Se 2 elevado a x é igual a y, então 2 elevado a x daqui será y elevado ao quadrado, igual, e este 2 elevado a x também vai ser substituído por y, e tudo vezes 2 elevado a menos 1. Na sequência, nós vamos resolver esta equação quadrática. Fazendo o seguinte, nós vamos reescrever todo o segundo membro no primeiro membro. Vamos ter então y ao quadrado menos 2a menos 1 vezes y, que é igual a zero. Vamos colocar y de y vezes y, ou y ao quadrado, e y de 2a menos 1 em evidência. Logo, vamos obter y que multiplica y menos 2a menos 1. Tudo igual a zero. Ah, eu não entendi o que o senhor fez, professor. Bem, distribua o y pelo y, você vai obter y ao quadrado. Distribua o y pelo 2, vai obter 2a menos 1 vezes y. Então, o que nós fizemos foi, entre aspas, desfazer um produto anteriormente realizado. Bem, agora nós podemos passar o y, entre aspas, passar o y dividindo, mas na sequência também deveremos, entre aspas, passar y, menos 2a menos 1, dividindo. Vamos fazer isso também, ou seja, vamos fazer isso em duas etapas. Primeiro, vamos reescrever este y dividindo o zero no segundo membro. Como consequência, y menos 2a menos 1 será igual a zero sobre y. Esse 2a menos 1 pode ser reescrito no segundo membro novamente. Y, então, vai ser igual a zero sobre y, que é zero, mais 2a menos 1. Vamos guardar esse resultado por enquanto. Foi dito que nós temos que escrever tanto o y como y menos 2a menos 1 dividindo o zero.
Então, na segunda etapa deste cálculo, nós vamos fazer aqui y, ou seja, vamos preservar este y do primeiro membro, e vamos fazer 0 sobre y menos 2 a menos 1. Consequentemente, y vai ser igual a 0. Veja bem, y igual a 2 a menos 1 e y igual a 0 são soluções para esta equação quadrática aqui. Mas não significa que seja a solução da nossa equação estabelecida inicialmente. Então, nesse sentido, precisamos não só verificar o que fizemos, mas precisamos também buscar a solução que nos interessa. Vamos lá, então. Nós temos um primeiro y, que é y igual a 2 a menos 1. E nós temos um artifício utilizado, que foi aquele em que nós dissemos que 2 elevado a x é igual a y. Bem, vamos substituir este y por 2 a menos 1. Logo, 2 elevado a x vai ser igual a 2 a menos 1. Entre aspas, simplificamos as bases, igualamos os expoentes e encontramos o primeiro valor de x, que é menos 1. Agora, vamos adotar o mesmo procedimento com o outro resultado, ou seja, com o y igual a 0. E nós temos um y igual a 0 e 2 elevado a x, que é igual a y. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 0, que é absurdo. Isso não vai acontecer aqui nesta situação. Portanto, vamos descartar essa segunda solução. Só a primeira é que nos interessa. Como nós já sabemos que x vale menos 1, vamos em busca agora de y. Podemos pegar quaisquer uma das duas funções. Eu vou escolher a primeira apenas por questão de facilidade, no sentido de que é a primeira que eu observo. Logo, f a menos 1 será igual a 2 elevado a menos 1, menos 1. E f a menos 1, ou melhor, f de menos 1 vai ser igual a 2a menos 2. Vamos recordar também mais uma propriedade das potências, que nos garante o seguinte: toda vez que nós tivermos a sobre 1 elevado a um expoente negativo, por exemplo, menos m, nós podemos reescrever 1 sobre a elevado ao m positivo, ou seja, entre aspas, invertemos numerador e denominador e trocamos o sinal do expoente. Claro, vamos lembrar que este a não será zero aqui em hipótese alguma. Ok? Continuando então. Esse 2 a menos 2 é 2 sobre 1 a menos 2. Reescrevendo, então, do modo como nós recordamos, vamos obter f de menos 1, que vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, f de menos 1 vai ser igual a 1 sobre 4. Bem, a resposta que nós queremos é aquela em que nós temos o x menos 1 e o y 1/4. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item A se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? Então, findo mais um breve estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!